Olá pessoal do grupo de estudos em regime de iniciação científica. Eu gravo este vídeo em especial para as meninas que estão estudando as representações, seja da mulher, seja do corpo feminino, tanto em narrativas de conquista quanto na literatura e na medicina. Bem, vocês têm apresentado alguma dificuldade em chegar a um problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma dificuldade para o pesquisador de qualquer idade, de qualquer nível de aprofundamento, porque requer conhecimento sobre o assunto e requer também um certo arrojo, um certo risco calculado. Porque às vezes você propõe um problema de pesquisa muito simples e você depois fica sem ter como chegar a resultados mais audaciosos. Ou às vezes a proposta é muito arrojada, mas você não terá como realizar. Então fica uma proposta inexequível. Bem, eu farei então alguns apontamentos aqui para facilitar vocês na elaboração do problema de pesquisa. Bem, por que essa ênfase na representação da mulher e do corpo feminino? Eu vou começar então com a representação da mulher. Vejamos que para pensar a representação da mulher na cultura, temos que fazer um percurso temporal um pouco extenso, que eu vou tentar sintetizar aqui. O primeiro destaque que nós temos para a representação da mulher e do corpo feminino, por assim dizer, ocorre ainda no período neolítico. Então, estamos falando de muitos e muitos séculos atrás. Naquele contexto, as pessoas viviam em comunidades extensivas, ou seja, em tribos nas quais não havia ainda a cisão de famílias em pequenos grupos. Então, as pessoas viviam em grande quantidade. A família era vista como um conjunto de pessoas com diferentes graus de parentesco, todas elas formavam uma família. Isso significava que as mulheres engravidavam e não se sabia por quê. Não se tinha uma explicação. Acreditava-se, então, que a mulher, por ser capaz de dar à luz, teria, assim como a natureza tem, um poder de fertilidade, possivelmente decorrente de alguma graça dos deuses ou das crenças que eles possuíam. Em decorrência disso, a mulher começou a ser exaltada por meio da construção de imagens das chamadas deusas da fertilidade. Essas imagens vocês encontram na internet, são pequenas imagens, sim, de mulheres com seios muito grandes, de pernas abertas, indicando que os seios indicam fertilidade, as pernas abertas indicam que essas mulheres estariam prestes a dar à luz. Então, essas imagens se disseminaram durante aquele período, no qual começou-se a idolatrar o corpo feminino como sendo sagrado, certo? E criou-se, então, uma mística em torno dessa fertilidade. Daí, as deusas da fertilidade serem cultuadas durante o tempo que vai se estender até o advento das religiões judaico-cristãs. Por quê? Logo depois desse culto às deusas da fertilidade, as pessoas gradativamente começam a viver em ambientes menores. As famílias começam a ser sintetizadas em pequenas cápsulas. Ali, em vez de percorrer latitudes imensas à procura de caça,
os homens começaram a criar os animais na proximidade das tribos, das suas casas. Ali colocava-se um porquinho e uma porquinha. Eles cruzavam e a porca ficava prenhe. Um galo e uma galinha. Eles cruzavam, a galinha ficava choca e dali vinham pintinhos. O que eles perceberam? Que, na verdade, na visão deles, não era a mulher que tinha esse poder da fertilidade. Era o homem que tinha o poder da fecundação, ser capaz de fecundar. Isso gera uma reviravolta grande com relação à percepção do feminino, na medida em que a mulher começa a ser percebida simplesmente como um receptáculo da fecundação masculina. Então, o grande poder de fecundação não está na mulher, está no homem, segundo essa visão. Isso vai ter implicações muito grandes, que o masculino, que sempre tendeu a prevalecer na cultura, vai então se achar muito mais ainda poderoso do que o feminino. Bem, disso decorre a inauguração do judaico-cristianismo. O que ocorre com a implantação do cristianismo, aliás, do judaísmo, né? Os templos que eram construídos para as deusas da fertilidade serão destruídos. E exatamente no lugar desses templos serão construídos templos ao deus masculino, Yahvé, que significa eu sou o que sou. Há uma passagem bíblica na qual Yahvé, muito revoltado, pede que as imagens sejam destruídas e diz que eu, Yahvé, sou seu único Deus e sou um Deus ciumento. Os protestantes interpretam essa passagem como uma crítica à adoração de ícones, quando se deveria adorar somente ao Deus monoteísta. O que ocorre, na verdade, é que aquelas imagens ali referidas são imagens das deusas da fertilidade. Por que essa passagem, então, na qual pede que as imagens sejam destruídas? Porque o poder de fascinação do corpo feminino é muito grande sobre o nosso imaginário. Não só porque nós viemos do corpo feminino, mas porque o corpo feminino está envolto em alguns mistérios, aos quais eu vou me reportar depois. Bem, como você faz para destruir uma crença tão forte ou um fascínio tão grande pelo feminino? Por meio da instauração de um regime rigoroso de contraposição para obter a hegemonia. Então, na verdade, essas imagens então referidas ali na Bíblia são as deusas da fertilidade, não são demônios ou ícones pagãos, até porque, vejam a inversão, o que veio antes foi o culto às deusas. Se o que veio depois é o culto ao homem, significa quem está, entre aspas, usurpando quem? Exatamente o culto ao homem. E você observa que o cristianismo se baseia na chamada Santíssima Trindade. É muito curioso porque a Santíssima Trindade parece ter um nome feminino, a Trindade, porque Trindade é um nome de mulher. Quando eu era criança, havia a igreja da Santíssima Trindade e eu ficava espantado porque eu não via a mulher, só via o Pai, Filho e o Espírito Santo. E essas três instâncias de poder representam a chamada Santíssima Trindade, o trio. É curioso que nessa triangulação só temos figuras masculinas. Claro, ainda que o Espírito Santo não seja carnalmente representado, mas entende-se que é uma representação masculina.
A figura feminina, então, é lançada de lado. As pessoas tendem, por exemplo, a perceber o catolicismo como sendo voltado pelo culto à figura de Maria. É muito curioso porque no cristianismo primitivo, mesmo os que hoje seriam católicos não eram afeitos ao culto à Virgem. Por quê? Havia um temor de que a figura da Virgem sobrepujasse a figura de Cristo, a figura de Yahvé, porque nós temos um certo fascínio pelo feminino. E agora, então, vou mencionar esse fascínio pelo feminino. É muito curioso observar que, enquanto o órgão genital masculino é externo, o órgão genital feminino é todo interno. Isso vai gerar algumas complicações. Primeiramente, como o órgão feminino é interno e o homem tem essa sede de conhecimento, as elucubrações sobre a natureza desse órgão genital feminino vai atormentar toda uma geração de pensadores, mais outra geração, até chegar aos nossos dias. Vou começar, então, com Platão, no Timeu. Platão, então, escrevia sobre medicina, e no Timeu vai descrever o que seria a matriz. Matriz é o nome que se dava para o útero. Aliás, para todo o sistema reprodutor feminino, que ia da vagina ao útero. Ele vai dizer, então, que o útero, a matriz, era um animal errabundo, ou seja, um animal capaz de se locomover dentro do corpo, e que tinha muita vontade de ter filhos. Quando, no entanto, a mulher não saciava essa vontade, ele se revoltava, ele transitava pelo corpo e provocava fechamento da garganta. Então, a mulher teria falta de ar, problemas ligados à respiração e mais outros problemas. Essa tese perduraria durante muito tempo, até ser colocada em descrédito. Mas, no final do século XIX, teremos uma reviravolta nessa perspectiva. O final do século XIX é um período que marca uma exacerbação do ódio à mulher. Porque o fascínio masculino em relação à mulher é um fascínio que tem algo de admiração e algo de repulsa. Então, no final do século XIX, Charcot, um médico francês, vai desenvolver uma terapia para a histeria. Então, a palavra útero volta agora com outro sentido. Histeria vem de hysterion, que é útero. O que seria a histeria, então? Agora, o problema não está nos órgãos genitais, mas na mente, porque a psiquiatria pretende cuidar da mente. Mas o que se diz aqui? Que essa mulher, do final do século XIX, é uma mulher entediada, ou então muito dedicada aos estudos, que não pode. Isso tem provocado uma certa rivalidade entre a mente e os órgãos reprodutores, de modo que a mulher que se dedica ao estudo e que não procria, que não realiza o destino da mulher, está fadada a ser histérica. Então, aquela mulher que não se adapta aos padrões é uma mulher histérica. É a forma como eles tinham para justificar o comportamento revolucionário de algumas mulheres. Então, a histeria, embora esteja relacionada à mente, vai ser considerada o grande mal feminino da segunda metade do século XIX para caracterizar toda mulher
que não fosse subserviente ao homem. Bem, então eu faço ainda um recuo temporal e vou às narrativas de conquista. Esse fascínio pelo corpo feminino vai ser bastante enfatizado nas narrativas de viajantes, como, por exemplo, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, quando de suas visitas à América, ao que seria a América, faz uma declaração bastante significativa. Voltando um pouco ao livro do Gênesis, à tradição bíblica, nós temos que Adão e Eva viviam no paraíso. Eva induz Adão a pecar, ambos pecam e por isso são expulsos do paraíso e passam a errar pela terra. Bem, uma vez que, embora estejamos num contexto agora de transição do teocentrismo para o antropocentrismo, havia ainda resquícios, claro, de ideais religiosos. Então, eles acreditavam, os viajantes, que se Adão e Eva teriam sido expulsos do paraíso, esse paraíso existiria em algum lugar. Quando chegam ao que seria a América, os viajantes se deparam com o locus amoenus, um lugar paradisíaco, no qual abunda a água, as matas são verdejantes e floridas, as árvores têm cachos de frutas e mais frutas, os animais são de toda espécie, a fauna e a flora estão muito diversificadas. Eles têm a ideia de que chegaram ao paraíso terreal. E numa das cartas, Cristóbal Colón escreve o seguinte: eu sempre achei que a Terra fosse redonda. Eu acreditava nisso por conta de Ptolomeu e de outras teses e tal. Mas agora, ao chegar a este lugar, eu mudo de opinião, a Terra não é redonda. A Terra, na verdade, é tão acidentada, porque ele está se referindo às montanhas que existem na América. A Terra é tão acidentada, com montanhas que sobem até o céu, que não se pode dizer que tem um formato esférico de uma bola. Não é uma pelota. É, na verdade, o formato de uma pera. Porque a pera tem essa parte arredondada, mas ela tem uma espécie de pescoço e depois uma hastezinha que você segura. Ele diz, então, que a Terra é muito mais parecida com uma pera ou, então, com uma teta de mulher. Então, uma teta de mulher, que tem também a parte arredondada, mais uma parte sinuosa, que tem no alto o mamilo e o biquinho do mamilo. Essa parte alta ficaria mais próxima do céu e, portanto, seria o paraíso terreal. Vejam, então, que o paraíso terrestre está relacionado ao corpo feminino. O fato de os órgãos genitais femininos serem internos provoca algumas criatividades imaginárias que vão se reverberar nas narrativas de conquista. Por exemplo, o fato de o corpo feminino estar muito remetido ao útero faz com que as ilhas sejam pensadas como um útero que acolhe. Então, mais um detalhe que leva à percepção dessas terras como corpo feminino. Outra questão também é que as terras que não foram ainda domesticadas, invadidas, são chamadas de terras virgens, de solo virgem, mata virgem. Essa virgindade, então, está relacionada tanto à terra em si quanto ao corpo feminino. Então, dizer que você chegou a uma terra virgem, ainda que naquela terra haja homens, os nativos, é dizer que aquela terra está pronta para ser possuída, deflorada. Então, a relação com o corpo feminino
justifica a tomada daquela terra, porque aquela terra nunca foi possuída por um homem, assim como o corpo feminino ligado àquela terra não teria sido possuído. É muito curioso que William Halley, um dos principais viajantes ingleses do período elizabetano, faz viagens para a Rainha Elizabeth até a Guiana, na América, portanto, e ele, ao descrever a Guiana, ele diz que a terra, a Guiana, é um país que ainda conserva o seu ímen intacto. O ímen da Guiana nunca foi rasgado, dilacerado, nem possuído. É curioso, então, como ele utiliza a metáfora do ímen para se referir à terra, justamente para justificar à rainha que a terra, tal como um corpo feminino, nunca foi possuída, estava intacta, virgenzinha, pronta para ser colonizada. E ele então vai defender a colonização e vai dizer que a Inglaterra está atrás, porque Carlos já possuiu o ímen do Peru. Então ele está dizendo que o Peru, né, a região do Peru, já teve seu ímen possuído pela Espanha. E a Inglaterra tem que fazer alguma coisa para faturar algum ímen por aí, na América. Tudo isso está em cartas documentadas, certo? Parece coisa estranha, mas é assim. Ao mesmo tempo que ocorre esse fascínio pelo corpo feminino nessas narrativas de conquista, há também uma dose altíssima de misoginia, de pavor pelo corpo feminino. Como eu disse, o homem tem uma mistura de fascínio e de pavor em relação ao corpo feminino. Sobre isso eu falarei daqui a pouquinho. Enquanto, então, a Terra era esse corpo feminino maravilhoso, as mulheres da América são retratadas de forma bastante pejorativa por Américo Vespúcio. Ele diz na sua viagem também à América, né, numa carta chamada Mundos Novos, na qual então se dá à América o nome Novo Mundo. Ele diz nessa carta que as mulheres daqui são tão libidinosas, tão promíscuas, que elas não se conformam com o tamanho do órgão genital dos homens nativos. Para se satisfazerem, elas têm que colocar no órgão genital dos homens uma taturana que fica ali repousada e faz inchar. Então, o órgão genital masculino incha, até ficar do tamanho que as agrade. Quando chega no tamanho que a agrade, ela vai, então, utilizar. E aí depois, ainda segundo a carta, esse órgão genital, que ele chamava de cano, né, esse órgão genital vai apodrecer por conta da mordedura do animal e o homem vai ficar, então, inutilizado. Ora, por que esse tipo de comentário? Quando você faz digamos, uma referência tão pejorativa às mulheres, o objetivo é, sim, humilhar as mulheres, mas principalmente humilhar os homens nativos. Dizer que eles não são homens o suficiente para suas mulheres. Daí elas ficarem tão assanhadas, querendo recursos extras. A humilhação dos homens nativos é recorrente nas narrativas de conquista. Não só nas narrativas, mas também nas ações empreendidas em conquistas. Por exemplo, é muito comum em guerras entre povos ou entre grupos, ou quando um grupo invade outro grupo, o estupro de mulheres nativas, de mulheres daquele grupo a que você atacou. Por quê? Para humilhar os homens. Os homens não são os guardiões da fronteira das nações? Então, você invadir a fronteira é como você, então, invadir o corpo feminino. Invadir o corpo feminino dessa nação, dessa terra, é hipertrofiado
quando você também invade o corpo das mulheres dessa terra, por meio dos estupros. Não há desonra maior para os homens. Vocês não foram capazes de defender as suas mulheres. Nós viemos aqui, atacamos vocês, estupramos as mulheres e tomamos a terra de vocês. Então, é uma humilhação muito grande. A humilhação dos homens nativos é uma técnica bastante utilizada nas narrativas de conquista para exatamente fazer com que esses homens aceitem que eles não têm condição de lutar. Então, é um duplo ataque ao masculino e ao feminino. E de onde vem, então, esse fascínio pela mulher em narrativa de conquista? Porque, não contentes em estuprar as mulheres nativas, os europeus vão tentar conquistar também essas mulheres. E aí a conquista aqui é no duplo sentido do termo. O próprio termo conquista, a conquista da América, tem uma ideia já sensual, de conquistar mesmo. Mas existe a conquista propriamente dita, que é a conquista de cunho sexual. O homem europeu vai tentar seduzir uma mulher nativa. Isso vai acontecer em várias situações. Uma das situações mais curiosas é a no México, onde hoje é o México, quando uma mulher nativa foi tomada pelo Martí, José Martí, o colonizador, e se tornou sua mulher. Ao se tornar sua mulher, ela aprende a língua dele, espanhol, e como ela é uma mulher indígena, ela se comunica com os indígenas. Ela, então, vai cumprir o papel de tradutora. Ela conversa com os índios, conversa com os espanhóis. Conversa com os índios, conversa com os espanhóis. Ao atuar como amante e tradutora de José Martí, essa mulher vai ser chamada de La Chingada, ou La Malinche, que significa traidora, a mulher desonrada, porque ela traiu os homens da sua terra ao se aliar a um europeu. Outro exemplo que eu já mencionei, vocês, é de Pocahontas, uma indígena que realmente existiu, que era filha do cacique de uma tribo. Pocahontas se apaixona pelo conquistador inglês. Ele é capturado pela sua tribo. Quando ele está prestes a ser assassinado, executado, Pocahontas entra na frente dele e o defende com o próprio corpo. E diz que só se a matarem poderão matá-lo também. Diante dessa afronta, Pocahontas é dada como mulher do conquistador inglês. E ela, então, sai da sua tribo e vai para a Inglaterra, ter uma vida já de não índia mais. Outro exemplo, então, de tentativa, e nesse caso de sucesso, na conquista de mulheres nativas. Há outros casos também, mas fiquemos com esses dois. A mulher, então, nessas representações, vai ser vista como traidora pelos nativos e como uma noiva, uma virgem que foi conquistada. Então, é um mérito, um troféu, mais um papel relacionado à mulher. E por que existe na tradição filosófica, na tradição das viagens, na tradição da medicina, esse fascínio e, ao mesmo tempo, essa ojeriza pelo corpo feminino? Como o corpo feminino tem os órgãos genitais internos, a mulher consegue simular prazer, por exemplo, algo que o homem não consegue. A sexualidade da mulher, então, é um mistério para o homem, um mistério que atormenta muito o homem. Freud, ao tentar descrever a mulher, não consegue e diz que a sexualidade feminina é um continente negro. Então, enfatiza-se aqui, novamente, a relação entre o corpo feminino e o aspecto geográfico.
Tanto isso é verdade, essa associação, que enquanto o órgão genital masculino é geralmente metaforizado com alusões e referências militaristas, espada, pau, cacete, todo tipo de pistola, tudo que está ligado ao mundo bélico. Já o corpo feminino é associado a tudo aquilo que está escondido. Então, gruta, racha, rachinha, são termos ligados, então, a essa ideia de um corpo que tem algo de secreto, né? Tanto que no México, né, essa figura feminina ela é chamada de mulher de ferida. Então, o órgão genital feminino seria uma ferida aberta. Uma ferida aberta que, vez por outra, solta sangue. Seria o sangue menstrual. Daí também toda a mística em torno do sangue menstrual. Bem, o fato dessa sexualidade feminina ser tão desafiadora para o homem faz com que o homem tente criar mecanismos de controle sobre ela. Né? Porque controlar aquilo que te faz medo é a única forma de lidar com esse medo. Então, há uma tentativa constante de controlar a sexualidade feminina. Essas tentativas vão se acentuar no final do século XIX por uma razão bem simples. É nesse contexto em que as mulheres começam a reivindicar de forma mais intensa direitos. Direitos como, por exemplo, o voto, o estudo superior, o divórcio. Essa ameaça, digamos assim, que a mulher impõe aos homens, leva à percepção negativa da mulher a um nível muito acentuado. Na literatura do século XIX, da primeira metade da literatura do século XIX, a mulher é representada como uma vítima da sociedade. Ou ela é uma virgem, frágil, delicada, ou ela é uma morta, um caso também inacessível, ou ela é uma prostituta, mas vítima também das situações. Na segunda metade, a representação da mulher se modifica radicalmente e a mulher passa a ser vista como demoníaca. Então você tem exemplos na literatura como Madame Bovary, na França. Quem é Madame Bovary? É uma mulher insatisfeita com o marido impotente, que é um médico, e que se delicia com as literaturas imaginando amantes, até que ela chega às vias de fato e trai. Esse romance provoca um escândalo na França, a ponto de Flaubert, o autor, ser condenado, aliás, ir a julgamento, mas ser absolvido. Mas é um exemplo já do início do realismo, de um tratamento dado à mulher. No Brasil, nós temos a figura de Capitu, se teria traído ou não seu marido. Temos na literatura portuguesa o mesmo em Primo Basílio, que também traz essa ideia de traição e também triângulo amoroso. Temos na literatura europeia, de modo geral, e na tradição pictórica, a representação, por exemplo, de Salomé, a jovem filha de Herodíades, que, segundo a Bíblia, dança a dança dos 7 véus, encanta o rei, que diz a ela que ela pode pedir o que quer. E ela consulta a mãe e pede a cabeça de João Batista. Pedir a cabeça de João Batista numa bandeja tem um sentido metafórico muito importante. Nós temos na Bíblia mulheres castradoras. O que é castradora? O que é uma mulher castradora? Numa perspectiva psicológica, psicanalítica. É aquela mulher que destrói o homem naquilo que ele tem de mais potente. Então você tem Dalila, que corta o cabelo de Sansão. Você tem Salomé, que é a cabeça de João Batista.
você tem a Judite, eu tenho aqui, por exemplo, este livro. Este livro retrata a representação da mulher no final do século XIX, nas pinturas, na literatura, ídolos da perversidade, fantasias do mal feminino da cultura do fim do século XIX. Então, este livro deste tamanho, cheio de imagens que retratam essa mulher diabólica que vai ser retomada lá do mito do Gênese e vai ser retratada das piores formas possíveis. A mulher diabólica leva o homem à ruína. É neste contexto que surge também a figura da femme fatale, da mulher destruidora. Inclusive, é muito curioso que existe uma frase em francês que se chama cherchez la femme, busca a mulher. Sempre quando havia algum litígio entre homens, algo judicial, e não se sabia a resolução do mistério ou do problema, dizia-se cherchez la femme, busque a mulher. É porque sempre por trás de qualquer situação estaria uma mulher. Então, a mulher é a raiz de todos os pecados, de todos os problemas. Veja que nós remontamos aqui ao Gênese. Então, a tradição de ódio à mulher é uma tradição que vai se estendendo do Gênese à Idade Média com as bruxas, depois agora com as histéricas, com as mulheres mutiladoras, com as femmes fatales e tal. Isso vai perdurar também pelo século XX. E é curioso, então, que esse fascínio com relação ao corpo feminino está ligado a um medo do corpo feminino. Existe um texto do Freud chamado A Cabeça da Medusa. Neste texto muito curto, ele vai demonstrar muito bem o medo que o homem tem em relação à mulher. O que seria a medusa? A medusa, aquela figura mitológica cujos cabelos são em forma de serpente, representariam o quê? É importante lembrar que na literatura, a cobra, a serpente, não representa a traição, não representa aquilo que a gente vê numa certa astrologia. A cobra representa o pênis, a cobra representa também o mal. Vejam, então, é sempre comum a mulher enrolada na cobra, né, nessas representações. Por quê? Essa mulher enrolada na cobra tem a ver com um medo masculino muito primitivo que teria acontecido, na visão do Freud, quando o menino vê a mãe nua. Ele vê a mãe nua e vê que a mãe não teria o pênis. Isso é da teoria psicanalítica. Ele, então, imagina que essa mãe foi castrada e esse medo de também ser castrado leva-o a pensar os cabelos vaginais como sendo essas cobras, essas serpentes. Isso numa visão muito primitivista, né, com relação à sexualidade. Mas o fato é que a medusa é uma figura feminina assustadora, porque ela mexe com o inconsciente masculino, com relação ao quê? À sexualidade. É como se aquelas cobras fossem devorar o pênis masculino. Mais um exemplo desse temor em relação à mulher. Esse temor em relação à mulher faz com que a mulher seja dividida. Porque como nós temos dificuldade de lidar com o medo e pensar que a mulher é toda ela perigosa, leva a uma cisão na mente masculina da mulher em duas. A mulher 100% boa, que terá como ícone a Virgem Maria, a mãe boa, desculpa, e a mulher totalmente má, que é a bruxa, que é a feiticeira. Então, essa divisão entre a mulher boa e a mulher má leva o quê? A um padrão de feminilidade muito rigoroso, que exige que a mulher seja dócil, do lar, educada, humilde, que faz tudo pelo homem. A mulher que não é assim, ela é deslocada para uma outra esfera, que é a mulher completamente má. É a castradora, a traidora, a maldita, a prostituta, a mulher diabólica. Então, para a mulher, não existe meio termo.
na cultura patriarcal. Isso impõe às mulheres um padrão de comportamento inatingível, porque ela não tem como ser uma mulher pura, mãe, esposa. Então leva a uma contradição incrível para a mulher, com a qual a mulher tem que lidar na cultura patriarcal. Mas o problema, a mulher que não atende a esses requisitos é chamada então de histérica, né? Então a histeria é um conceito psiquiátrico muito interessante para pensar como uma mulher que não se adequa aos padrões é vista como uma mulher doente, patológica. Bem, então eu tenho aqui um quadro amplo de como a figura da mulher, ao mesmo tempo, encanta e assusta, por isso leva ao ódio. Nós só temos ódio daquilo que nos faz medo. Então, toda a literatura, a história da literatura, a história da arte, a história da humanidade é cheia de representação do corpo feminino. A gente quase não vê representação do corpo masculino. Isso significa que a literatura, a história, as artes, então, privilegiam a mulher? Não, ao contrário. Porque quem produz essa literatura, essa arte, essas narrativas, são homens. São homens que, por meio dessas representações, estão tentando o quê? Circunscrever a mulher, delimitar o que é a mulher. Claro, se o homem é o dono da palavra, numa cultura falocêntrica, ele, então, vai definir a mulher. Então, esse excesso de representação da mulher não é um elogio, não é uma deferência, é, na verdade, uma tentativa de controlar aquilo que escapa ao controle. Então, isso é muito importante. Bem, diante dessas explanações, eu espero que tenha ficado um pouco claro como nós podemos pensar os problemas de pesquisa em relação às representações do corpo feminino e da mulher. Como as mulheres são representadas? Já é uma pergunta básica. Qual a diferença entre as representações feitas por homens em relação à mulher e por mulheres em relação à mulher? Porque à medida em que a mulher deixa de ser somente um objeto a ser descrito pelo homem e passa ela própria a ser um sujeito que pensa e tem a possibilidade de publicar seus poemas, seus textos, ela vai dizer, nós mulheres não somos assim, não. Nós mulheres somos muito diferentes. Daí temos uma canção muito famosa que é Pagu, cantada pela Rita Lee, e se não me engano pela... daqui a pouco eu me recordo do nome, em que vai desconstruir, né, toda essa mística em torno da mulher como sendo a má, a santa, né? Aí a mulher tem a possibilidade de desconstruir as representações sobre ela. Então, comparar essas representações é muito interessante. E, além disso, comparar em que medida a instrumentalização da mulher nas viagens, nas conquistas, é uma forma de legitimar a colonização. As metáforas do casamento, da virgindade, da defloração, do ímen, do seio, tudo isso está ligado à ideia de que o corpo feminino é para ser possuído. E nós, homens europeus ocidentais, temos esse privilégio, porque nós somos a masculinidade viril. Pessoal, então, desculpe-me se o vídeo ficou extenso, mas é só assim que eu podia explicar melhor.